Seja bem-vindo ao Devocional com Elas. Aqui nós temos um encontro semanal para juntos podermos crescer e amadurecer em Cristo e através da Palavra de Deus. Antes da gente iniciar, eu quero ler desse livro aqui, Mulheres no Secreto. Eu indico para vocês lerem, da Viviane Martinello, uma mulher assim que eu admiro muito, né? Eu sou assim muito abastecida, sabe, através dos conteúdos dela, e eu quero compartilhar aqui com vocês que eu achei interessante, né? Eu estava antes de gravar essas aulas, né, esses encontros aqui, eu estava lendo e me chamou a atenção porque se encaixa realmente naquilo que a gente está falando. A gente falou sobre a restauração da alma, né, no encontro passado, que a gente precisa ter disciplina para buscar mesmo entendimento na palavra e até em livros, né, livros também que conversem com a nossa fé, né, de escritoras, autoras que têm a mesma fé que a nossa, né, que são cristãos aí, que trazem também conteúdos da Bíblia. Então, a pastora Viviane é uma dessas mulheres. E o conteúdo aqui que eu estou lendo nesse livro fala realmente da mulher, né, buscar ter esse equilíbrio emocional, porque nós, como mulher, a gente tem a dádiva, né, de nutrir relacionamentos, nossos filhos, a nossa casa. E aqui eu achei interessante, eu gravei aqui para compartilhar com vocês. Se não estivermos bem emocionalmente, é muito provável que, sem perceber, adoecemos o nosso lar. Quando a mulher decide enfrentar suas dores e permite que Deus a trate, a transformação que ocorre dentro dela se espalha como ondas, alcançando e restaurando quem está em sua volta. Quando uma mulher se permite ser curada emocionalmente, ela encontra paz e gera um ambiente mais saudável para todos. E isso é muito verdade. Quando nós estamos bem, parece que as coisas à nossa volta fluem, que é uma beleza, mas também quando a gente não está muito legal, a gente também, né, parece que coloca uma tensão ao nosso redor. Então é muito importante nós, principalmente nós mulheres que temos aí também a questão dos hormônios, né? Durante um mês a gente às vezes fica um pouco mais irritado, um pouco mais chateado, um pouco mais sensível. Enfim, é muito importante buscarmos, né, essa restauração na nossa alma, essa cura mesmo interior, para que tudo à nossa volta, né, venha também a funcionar com plenitude, com leveza. Isso, se você é casada, se você é solteira e ainda vive com seus pais, né, ou se você está estudando fora, né, está morando com amigos. Eu não sei, né, a história de cada um que está assistindo, mas eu creio que existe um leque, né, de possibilidades. Então, eu não sei como está a sua vida hoje, mas independente, né, você pode ser uma agente transformadora em qualquer ambiente que você esteja. Então, que a gente possa pensar nisso, né, buscar aí essa restauração da nossa alma para nós, em primeiro lugar, para que a gente possa estar bem, né, com Deus, com as pessoas, e ser esse instrumento nas mãos do Senhor para também poder influenciar a nossa volta. Né? Só um adentro que eu achei muito legal para trazer aqui para a gente refletir também. A gente hoje vai falar sobre o novo nascimento. O que é esse novo nascimento, Samara? Bom, vamos recapitular, né? A gente precisa entender que quando o homem perdeu a glória de Deus lá no Éden, quando ele desobedeceu, então a semente foi corrompida. E o que é essa semente? Então, o que é o novo nascimento? É a experiência pela qual o nosso espírito humano é plantado uma semente. Então a gente recebe a palavra de Deus. E quem que é a palavra? Jesus, né? O verbo vivo que se fez carne. Então quando nós recebemos essa semente, essa palavra, essa verdade do nosso coração, o Espírito Santo vem e cobre essa palavra dentro de nós. Então, da união do Espírito e da palavra de Deus, a vida do Filho se manifesta e nasce o Filho de Deus. A gente renasce, a gente nasce de novo no Espírito, e aí acontece a restauração. Então, o que é restauração? É voltar ao original. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né,
essa palavra da verdade entra no nosso coração, o Espírito Santo vem, cobre essa palavra, essa verdade, essa semente da verdade, e aí nasce, né, o Filho de Deus, a vida do Filho se manifesta em nós e a gente é recriado pelo Espírito. Então, nós somos aí recriados pelo Espírito através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo. Não é por obras, não é aquilo que a gente faz para Deus que nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos através aí da restauração do nosso espírito, que é o novo nascimento. É importante a gente entender isso, porque algumas doutrinas, né, ensinam que a gente precisa ter obras, fazer para a gente ter um relacionamento, e a gente precisa entender que a salvação e esse novo nascimento vem pela graça salvadora de Deus. Nós precisamos entender isso. E aí é preciso, então, para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Samara, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. Como que isso acontece? Como que eu faço? Porque eu não entendo. E aí eu posso te falar, a gente não vai entender mesmo, sabe? A gente é muito limitado. E um conselho, não queira entender tudo, porque tem coisas que a gente é muito limitado, a gente não vai conseguir compreender da nossa forma, né? Então aqui eu vou ler um estudo aqui que eu fiz, ó. É preciso reconhecer que somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, que eu sou pecadora e eu preciso da salvação, eu preciso do perdão de Deus e eu não consigo fazer isso sozinha. É a primeira coisa que eu preciso entender. Então é necessário reconhecer que Deus nos amou e enviou Jesus para pagar o preço da nossa redenção. Então eu preciso acreditar pela fé que Jesus é o Filho de Deus e que veio neste mundo para pagar essa dívida que a gente tem, né, pela desobediência e que o pecado entrou no mundo. Então, quando eu acredito nesse amor de Deus através de Cristo, né, eu tomo uma decisão. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu estou aqui andando, né, estou num caminho. Então, eu faço uma conversão. Eu vou para o caminho de Cristo, que é os ensinamentos, né, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele orienta. Então, aí eu vou me converter a Cristo. Então, eu desisto de controlar a minha vida e eu deixo Cristo entrar e ser o meu Senhor, porque Ele é meu Salvador. Então eu preciso me submeter à ação, né, do Espírito. Então, resumindo, é eu entender que eu sou pecadora e que eu preciso de salvação. E eu não vou conseguir me salvar. O preço é muito alto. E já tem alguém que já fez isso por mim, por você, que é Cristo. Então aí, se eu aceito, né, esse sacrifício, essa nova aliança, o Espírito Santo ele vem e a gente tem esse novo nascimento no Espírito. E aí a gente começa a ter essa conexão novamente com Deus, que é uma relação, um relacionamento com Ele. Então a nossa verdadeira vida começa quando encontramos a Cristo e quando Cristo entra na nossa vida e muda totalmente o sentido e a razão da gente viver, né? Então assim, uma pessoa restaurada por Deus, que é nascida de novo, é ter o espírito recriado pelo Espírito Santo e ter uma alma restaurada pelo processo de transformação da mente, que vai acontecer através da palavra do Senhor, palavra de Deus. Então, o meu espírito é recriado, eu entro num processo para que a minha alma seja curada e restaurada, e aí eu vou tendo esse processo dia após dia. A nossa alma ela não é restaurada no momento como o nosso espírito é. Nossa alma ela precisa de um processo, até porque nós precisamos ser curados de muitas coisas, né? A cura está em Cristo, só que nós precisamos compreender. Lembra que tem na palavra que fala a verdade nos liberta? Então nós precisamos entender algumas verdades para que nós possamos ser libertos e curados, né? E isso vai ser através da renovação da mente, que é pela palavra do Senhor. Então, a nossa alma é onde reside a nossa personalidade. Então, esse processo, então, que a gente precisa ter dessa restauração da alma, a gente precisa se submeter ao Espírito, deixar o Espírito nos conduzir para que nós possamos entrar aí nesse novo de Deus, né? Então, é através
da disciplina, como a gente já falou, né? Colocar mesmo o nosso corpo, as nossas vontades, as nossas emoções, nos submeter as nossas vontades ao Espírito, aquilo que Ele está direcionando, aquilo que Ele está falando, né? Larga desse celular, vai ler a Bíblia, né? Hoje vamos fazer um jejum durante essa semana, né? E Ele vai, quanto mais você vai se rendendo, quanto mais você vai nutrindo o seu relacionamento com Deus, mais o Espírito Santo vai te conduzindo, né? Porque tem momentos que nós precisamos realmente fazer jejuns específicos, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. E eu falo que nós cristãos, nós somos um pouco ignorantes, porque a gente acha que quando tudo vai bem, né, a gente pode relaxar, a gente pode, não, e a gente precisa orar. A palavra de Deus diz, orai e vigiai, orai a todo momento, em espírito. Nós precisamos entender que somos muito mais espirituais do que carnais. O que a gente vive nesse mundo aqui é reflexo do que já está acontecendo no espiritual. Então, quando eu renasço, né, eu vou nascer de novo, eu estou nascendo no espírito, então eu tenho que entrar nessa dimensão do espírito. E aí eu preciso trazer aí a minha alma, os meus pensamentos, as minhas vontades para essa esfera espiritual também. Então, é por isso que é importante a gente ter disciplina, porque o nosso corpo não vai querer, né, ter esse caminho de ser renovado. A nossa vontade, ela já está meio que programada para fazer tudo no automático. Então a gente tem que renovar, tem que reprogramar tudo de novo. E é através, tirando as mentiras e colocando a verdade. Tirando as mentiras e colocando a verdade. E esse aqui é o nosso instrumento principal, que é a palavra do Senhor. E o próximo encontro, a gente vai iniciar então aí a nossa segunda fase, que é iniciando uma intimidade com o Pai. E aí a gente vai usar muito a palavra de Deus, né? E aí você já esteja com sua Bíblia pronta quando você for assistir esse vídeo e anote tudo aquilo que Deus falar para você, anota que você vai orar depois, né, para você ter um entendimento mais profundo também. E se você quiser, né, compartilhar algum testemunho, tiver alguma dúvida, pode também mandar, né, deixar aí nos comentários embaixo, né, que conforme eu for vendo, aí a gente vai também trazendo aqui para esses encontros aí alguma dúvida, né, ou também compartilhamos os testemunhos daquilo que Deus vai falando aí com cada uma de vocês. Amém? Então eu espero você aqui no próximo encontro, que Deus te abençoe o seu dia, a sua semana, né, que você possa realmente estar buscando aí um entendimento mais profundo e deixar que Deus fale com você. Né? Eu peço agora para a gente orar, feche seus olhos para a gente falar com Deus. Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse encontro, mais esse encontro com essas mulheres. Eu peço que o Senhor continue ministrando o nosso coração, continue falando aquilo que nós colocamos hoje, né, nesse estudo, que o Senhor venha aprofundar, que o Senhor venha a cada uma, Pai, falar em específico aquilo que cada uma precisa entender e compreender, né, aquelas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que o seu Espírito possa, né, vir confirmar o coração delas, que elas possam ter esse entendimento no Espírito através do Senhor, do teu amor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por mais essa aula, por mais esse encontro e que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos ajudando a compreender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu espero você aqui no próximo encontro. Que Deus abençoe.